Olá, você de casa, eu sou Noêmia Frazão e começa aqui na TV Educativa o nosso programa, o programa Amigas de Negócios. Quero te convidar a acompanhar também o nosso programa, não só aqui no nosso canal 4.1 na TV Educativa, mas também nas redes sociais. Lá você vai poder acompanhar na rede Educativa MS, no YouTube, e também no canal do Facebook da rede Amigas de Negócios. Temos vários programas com cases de sucesso, tudo sobre o mundo dos negócios para você acompanhar e encaminhar para um amigo, para uma amiga que empreende. Seja ele grande ou pequeno, com certeza vai se motivar a empreender. Quero chamar aqui também o quadro Negócios de Sucesso, que vem dicas fantásticas com a Tatiana Deboni. Traz para aí para nós, Tati. Você é uma empreendedora de sucesso. Só não sabe disso ainda. Existe uma força em você que a gente reconhece. É a força do crescimento pessoal e profissional. Se você está à procura de um lugar em que você possa crescer, se profissionalizar e conquistar a sua renda extra, o seu lugar está reservado aqui com a gente. Venha fazer parte da JL Gold. O sucesso da sua vida te espera aqui. Hoje, em nosso programa, eu recebo a empreendedora Dani Santana, artista plástica formada em artes pela Universidade Federal, especialista em linguagem não verbal e também em neurociência. Está cursando psicologia e tem sua arte conhecida no mundo. Está desenvolvendo uma série de obras que se chama Identidade. Ela vai falar para nós aqui sobre a sua inquietude para o aprender e seu trabalho de consultoria. Bem-vinda ao nosso programa, Dani. Obrigada, prazer todo meu. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nossa, entre agendas, pedidos e marcar, Deus do céu, levou acho que uns 2 meses que a gente está conversando, né? Foi. Dani, você tem um codinome chamado Dani-se, né? E se a gente juntar um pouquinho sobre o seu nome, é Dani Santana, né? Então, as pessoas às vezes ficam, ela abreviou Santana. Mas não. A mensagem é outra. Você pode falar para nós qual que é o objetivo? Com certeza. Bom, o Dani-se, na verdade, ele traz um pouco da minha história, né? Trazendo essa questão dos rótulos, da quebra de rótulos. Então, quando eu pensei no Dani-se, eu olhei para a minha trajetória pessoal de vida e fui analisando todas as perseguições que eu sofri ao longo da minha história, todos os rótulos que foram a mim imputados, e hoje, eu acho que qualquer pessoa é imputado hoje na sociedade. Então, é como se fosse um grito da nossa essência, é um grito da minha essência, ajudando outras pessoas a encontrar a sua. Só o fato de você se chamar Dani Santana e ter o nome, o codinome Dani-se. Você falou sobre rótulos. Você acredita que esses rótulos vêm através da sua imagem, também como artista e personalidade? Ou falta a compreensão da sociedade para enxergar? Eu acho que é o artista. Acho que é um conglomerado de tudo, né? Tanto dos meus posicionamentos, quanto do próprio público ter um desenvolvimento, conseguir, né, aí ter um desenvolvimento cultural, né, e intelectual também, para começar a entender a arte, não só dentro de um estilo ou outro, mas aquilo que aquele artista está tentando apresentar ali. Então, é tanto a união da minha parte pessoal, né, daquilo que eu acredito, quanto da artista mesmo. E você sofre um pouco com essa questão das pessoas julgarem a sua postura, a de você expor aquilo que você pensa pelas redes sociais. Você acredita que a sociedade está buscando um padrão de comportamento e de fala, desaprovando o fato da pessoa ter personalidade? E hoje a gente vê um pouco disso? Eu acredito o seguinte, ao longo da história, a gente pode perceber que outros artistas também sofreram mesmo, porque o artista, pensando criticamente a sociedade, pensando criticamente a si mesmo, ele olha um pouco mais para frente, né? Então, ele começa a trazer nas suas obras ou no seu trabalho, na sua maneira de pensar,
coisas que a sociedade ainda vai viver. Então, não só o artista, mas outros artistas em outras áreas, como Einstein, né, dentre outras personalidades que descobriram coisas incríveis que hoje estão sendo comprovadas. Então, o artista, por pensar criticamente, ele traz ideais diferentes que estão muito à frente, a sociedade não consegue acompanhar. Tanto por uma questão que eu acredito que seja a base da educação, que ainda é lenta, que ainda é muito dicotomizada, ou seja, né, a gente aprende as coisas de forma fragmentada, né? Foi uma grande inquietude minha, inclusive na parte da educação. Então, quando a gente tem esse conhecimento, esse aprendizado de forma cartesiana, de forma fragmentada, nós não conseguimos perceber a importância, por exemplo, da arte. Então, Fischer coloca para a gente, em 1872, que a arte ela tem uma função social, né? E essa função social é de fazer o indivíduo retornar ao meio, ou seja, ele se perceber dentro da sociedade em uma unidade. Então, aquilo que eu sou, se você fosse eu mesma, você também seria. Né? Então, tem aquela questão de espelhamento e tal, mas principalmente de que a arte ela vai te possibilitar estar presente dentro dessa unidade, né? Do que a gente entende por mundo, por sociedade, por comunidade. Mais ou menos isso. E sempre a visão do outro, né, Dani? Nunca é o referente a você. Exatamente. É sempre questões do outro. Então, se a pessoa tem uma crítica sobre você, não é sobre você, é sobre ela mesma. De repente, ela está impactada porque não teve, de repente, a visão ou não está pronta para ter aquela mesma visão que você teve naquele determinado momento. Seja crítica, seja positiva, de qualquer maneira, da sua visualização sobre o mundo. Voltando aqui para a questão da arte, quando que você iniciou, você falou assim, poxa, eu me identifico como artista plástica. Eu vi que na sua trajetória você começou, mas bem pequena, 3 anos de idade. 3 anos de idade. Bom, até falando da parte psicológica ali, 3 anos de idade, a criança ela começa a se perceber como uma pessoa única, né? Na verdade, isso passa dos 5, né? Então, durante os 3, 5 anos, ele ainda se percebe como parte do meio. Ou seja, ela acha que ali na comunidade que ela está, seja sociedade, seja família, ela faz parte daquilo. Então, o que ela pensa, os outros pensam, o que ela fala, os outros falam. Inclusive, o que ela pensa, ela acredita que os outros escutam. Ela só começa a se ver individualizada quando, por exemplo, ela mente e as pessoas não percebem. Então, nesse período de transição dos 3 anos, eu estava justamente produzindo aquilo que eu entendia como meu, que é o primeiro produto, né, da criança. O que você fazia? Eu desenhava nas bíblias, aquelas bíblias pequenas de casa, e era muito interessante, porque eu desenhava figuras humanas com um chifre de unicórnio. Até hoje não consigo entender qual que era... Analogia. Exatamente. Mas eu comecei dessa forma, então eu acredito que seja muito a questão do universo imaginário, da criança, de misturar as coisas, né? E aos poucos eu fui conhecendo outras técnicas, outros temas, né? E eu tinha uma vizinha do lado que ela fazia desenhos de roupas. E eu comecei a fazer desenhos de roupas, então eu sentava lá na minha casa, no chão, da hora que eu chegava da escola de manhã até mais ou menos à noite. Eu ficava desenhando o dia inteiro roupas, né? Looks. E aí, um belo dia, eu comecei a gostar, me interessar pela expressão. Não foi nem pelo rosto em si, mas pela expressão das pessoas. Eu sempre fui muito observadora desde criança. Só que eu não queria só retratar a face. Eu passei pela fase do hiperrealismo, de desenhar igual uma foto, mas eu me interessava muito pela expressão das pessoas, pela história das pessoas que eu acabava colocando ali na minha representação. Verdade. E bem novinha. Bem novinha. E seus pais, quando viram, a gente pergunta sobre... Eu pergunto sobre isso, porque eu sou mãe. Eu acredito que também está em casa, deve estar assistindo, tem filhos, né? E que agora chegou o período de férias, esse pessoal vai ficar em casa ali. E como que a gente estimula ou identifica que essa criança tem o talento para uma artista como uma artista plástica? De uma forma geral, as crianças elas têm essa fase expressiva. Elas vão se expressar através do desenho, até pela questão da fase escolar ali, né? Mas assim, quando ela tem um interesse um pouco maior de ficar desenhando, de ficar se expressando, utilizar tintas ou utilizar o próprio desenho, você já começa a ver que ela tem uma afinidade com aquela técnica, com aquela área, né? E tem que incentivar, porque não só pelo fato da arte em si, ou dele ser um artista no futuro, mas que a arte, ela é a base para a educação. Por quê?
Porque a gente aprende através do nosso processo criativo. Então, você tem uma forma única de perceber e reagir a tudo ao seu redor. E essa forma única que te permite, facilita ou dificulta o seu processo de aprendizagem também. Sim. Então, talvez você esteja olhando para a minha imagem agora e você tenha uma percepção diferente de outra pessoa que estivesse olhando. Então, quando a gente começa a ter consciência desse processo criativo, explorar esse processo criativo, é muito melhor na hora da aprendizagem, seja na matemática, seja na geografia. Explorar o processo criativo potencializa a aprendizagem. Muito bom. E foi por isso que você... seus pais identificaram isso em você quando criança mesmo? Quando criança mesmo. Incentivavam, compravam materiais, etc. Né? Meus pais não são artistas, né? Mas eles gostam muito. Curso profissional você fez com quantos anos? Olha, primeira aula de pintura eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Olha, já dá para colocar a criançada aí, né? Já. Por isso que você foi fazer a formação em artes pela universidade? Então, inicialmente não era um interesse meu, porque durante ali o ensino fundamental, o ensino médio, eu não gostava de arte. Acho que pela forma do ensino e tal, era muito desenho mimeografado, era muito chato, eu acreditava. E eu fui começar a gostar mesmo quando, em 2010... eu fui diagnosticada com superdotação em altas habilidades pelo NAS, que é o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, né? E eu fui identificada na área de linguística, na área do teatro, na área do desenho. E ali eu tive um contato diferente com a arte, né? Que foi justamente entender que existia um leque gigantesco para se trabalhar, para se descobrir, né? E eu lembro que eu devorava livros de arte, então quando eu fiz a prova, porque antigamente na UFMS eram 3 provas, né? Tinha o vestibular, tinha a prova de desenho e tinha a prova específica, né? Eu gabaritei a prova na época, porque eu estudava muito, eu gostava muito, e aí surgiu o interesse. Eu entrei na licenciatura, né? Que foi, eu busquei, na verdade, naquele primeiro momento, uma estabilidade, né? Até orientada pelos pais e etc., mas eu nunca imaginava que eu ia direcionar meu trabalho para as artes. Livre. O livre, exatamente. Muito bom. Você identificou que precisava da estabilidade profissional como artista, até mesmo porque a gente vê que o mundo hoje não coopera financeiramente para o incentivo do artista, né? E a gente vai falar mais sobre isso, tá? Pelo teu sucesso como artista plástica, que se deu pela libertação que você teve como profissional e a sua visão de mundo. Sim. Nós vamos para o intervalo, gente, você aí de casa, e eu volto com mais entrevista aqui com a Dani Santana, com a Dane-se. Da experiência, você fica assim, tipo, poxa, é uma coisa muito, muito louca de eu entrar em contato com o meu eu criança. É algo assim inovador, é um trabalho muito incrível. Está revolucionando o mercado agora. Se conhecer e você ter aquele retrato do que você é. When it snows, my eyes become large and the light that you shine can be seen. Baby, I compare you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the strange. Nós estamos aqui no programa Amigas de Negócios com a entrevista com a Dani Santana, que é chamada de Dane-se. Você viu há pouco aí um vídeo que nós mostramos, Dane-se, uma síntese sobre o seu trabalho, né? Dani, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do seu sucesso como artista plástica. Parabéns. Obrigada. Que isso se dá, acredito, pela sua libertação, como você falou no primeiro bloco, de quando você identificou que precisava, de fato, fazer uma licenciatura, uma faculdade, buscar incessantemente o conhecimento, que a gente também vai falar sobre isso, porque você está fazendo hoje psicologia, né? E também é interessada nessa questão da neurociência e pela hipnose, mas vou falar sobre isso. Mas naquele primeiro momento você identificou que precisava fazer licenciatura. E aí você se libertou dessa questão do ensino prático, escolar, e foi fazer o que o artista mais gosta, que é ser livre para criar. E o seu trabalho é conhecido. Por que você se dá a esse sucesso, Dani? Você acredita assim? Eu quero dizer, o que vem? O que você acredita que
Todo artista tem o seu sucesso dentro da sua obra. Mas você hoje, por ter várias personalidades em Campo Grande, vários empresários que querem realizar o sonho deles comprando uma arte tua, o que você acredita que se dá esse sucesso? Então, desde quando eu me formei professora de artes, né, e fui, né, passei no concurso, entrei para lecionar na CEMED, eu percebi, né, que aquele espaço ele era muito pequeno, né, para aquilo que eu desenvolvia, né, e faz parte da perseguição toda que eu sofri, porque eu tinha ideias muito à frente, né, e ali o ensino, ali a gestão é muito limitada. Então, teve um momento, né, depois de fazer vários desenvolvimentos, depois de estudar muito né, de outras áreas, Mas você acredita que é limitado pelo conhecimento ou até mesmo pelas travas educacionais nacionais? Eu quero de uma dizer. forma geral, De uma forma geral. principalmente gestão. Principalmente gestão. De você trazer uma ideia que você sabe, que coloca em prática, que você tem a expertise necessária e, por uma questão de ego, as pessoas não se abrem para o novo. E não é uma coisa tipo, sai um novo que é impossível de ser aplicado, não. Até porque eu já vinha com a bagagem, já sabia como aplicar e tinha resultados, né? Então, as perseguições começam quando tem aquele, né, um querendo puxar o tapete do outro. E aí, ali foi ficando insuportável para mim. E aí teve um momento E tem uma teoria sobre isso, né, Dani? Que fala assim que as pessoas querem ver você bem, mas não melhor do que elas. Exatamente. Né? Isso é péssimo se dizer, mas de fato é verdade. É verdade. A partir do momento que você começa a incomodar a tua personalidade ou a tua criatividade, ou que você consegue fazer algo que vai brilhar mais do que o outro, ou que o outro, na verdade, está numa zona de conforto gigante, e aquilo que você dá a oferecer como resultado vai incomodar. E isso incomodou. Com certeza, né? E aí, mas foi o momento que eu falei, bom, ou eu vou ficar batendo aqui na mesma tecla, ou eu vou ir para um espaço que, né, é aquela ou você coisa cansa ou você muda. Exatamente, porque senão eu estaria dando pérolas a porcos, né? Eu estaria ali com uma coisa maravilhosa, mas o espaço errado para as pessoas erradas. Então, foi ali que eu decidi abandonar. Então, eu abandonei, né? Inclusive, vai sair, a gente está gravando um documentário falando da minha história, que vai sair em breve, que vai contar com mínimos detalhes toda essa trajetória. Mas, então, em agosto de 2020, eu resolvi... Aliás, em agosto de 2019, eu resolvi abandonar. Mas você ficou um pouco depressiva por causa dessa atitude, né? Você sofreu um pouco com isso. Dessa parte não. Eu fiquei, na verdade, assim, estafada, cansada, estressada enquanto eu estava lá. Mas quando eu saí, foi um processo tão louco, eu digo, até hoje, que as portas abriram de uma forma que eu não pude nem, assim, não tinha nem controle. Né? Então, quando eu assumi quem de fato eu era, que eu era uma artista de pessoas, que eu transformava e inspirava pessoas através da arte, aquilo foi um turbilhão de acontecimentos positivos na minha vida, de financeiro, a status quo, entre outros, que me permitiram ser quem eu sou hoje. Fantástico, parabéns. Obrigada. É muito bom ver o pessoal saindo da caixinha, né? Exatamente. E seu interesse pela hipnose, pela neurociência e até os estudos de comportamento humano. Claro que estudar o ser humano vai fazer parte do seu interesse. Com certeza. Até porque você desenha pessoas, Exatamente. né? Mas aí você também tem um trabalho que eu vi nas redes sociais de consultoria. Como é que funciona esse trabalho? Explica um pouco para nós. O meu trabalho como artista, e trazendo a questão da Yourself Experience, que é o conceito que eu criei, Yourself Experience significa experiência consigo próprio. Então, dentro da Yourself Experience que eu criei, eu vi a necessidade de tornar esse processo não somente eu olhar para uma pessoa, olhar para um retrato e retratá-la. Daí o interesse pela hipnose, daí o interesse pelo comportamento humano. Por quê? Eu não queria mais que o público fosse um mero coadjuvante. Eu gostaria que o público participasse ativamente. E na Yourself Experience, ele faz uma imersão comigo, que dura mais ou menos 1 hora, que é personalizada. E essa jornada, no final, ele tem a possibilidade de enxergar a própria essência. E aquilo que ele me relata após essa jornada, eu retrato, trago todo na obra. E dentro da Yourself Experience tem 3 pilares, que é o eu, o onde e o quem, né? Que foram a base para a parte da consultoria, que se chama Creative Consulting,
que é uma consultoria criativa, né, que permite o ser humano a explorar o seu processo criativo e que muitas vezes os resultados são ele se livrar de depressões, são ele se livrar até mesmo melhorar determinadas patologias, porque ele está desenvolvendo, explorando esse processo criativo e permitindo com que ele tenha mais paz, que ele tenha mais tranquilidade, que ele consiga olhar mais para si e tenha mais consciência emocional, porque a gente fala muito de inteligência emocional, mas não há como se ter inteligência emocional sem ter consciência. Então, dentro da Yourself, desenvolveu isso. É um negócio assim, eu sei que a gente tem que falar muito sobre inteligência emocional, porque é um tema novo. Sim. Mas nada mais é do que conte até 10 antes de você falar e fazer qualquer coisa, né? Que é você não ter esse efeito explosão e se pensar nas suas atitudes antes, que é ter inteligência emocional. Mas o quanto desafiador é falar sobre esse tema, inteligência emocional, no momento em que a gente vive, né? Eu falo do enfrentamento à pandemia, do enfrentamento a essa questão da retomada da economia, que está sendo um pouco lenta. Você, como artista e como profissional nessa questão da consultoria, você identificou no momento da pandemia ou até agora clientes, pessoas que precisam desse processo de consultoria que você desenvolve? Com certeza, Dani? inclusive na pandemia, é algo até que eu tenho um certo cuidado para falar para todo mundo, mas a pandemia foi o momento que eu cresci mais e ganhei mais dinheiro e explorei mais o meu trabalho. Porque foi um momento, eu acredito que as pessoas tiveram que sair da caixa, de qualquer forma, né? Então, pais e mães tiveram que ser pais e mães, cuidar dos seus filhos. Pessoas que estavam sempre corrido, começaram a ter tempo, então tiveram que começar a olhar para coisas que antes não olhavam. Jogava embaixo do tapete para não cuidar. E ou já seja, era ver os pais, ou seja, cuidar da saúde, Sim. ou seja, estudar. Ou seja, aquela procrastinação que vem atrás aí, aquele efeito desculpa, né? Exatamente. Ah, eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo. Ah, é porque eu não estou sem tempo. Porque nunca tem tempo para fazer o que é prioridade. Né? Mas isso é porque trata de uma outra questão, que você consegue trazer na consultoria? Sim, foi um divisor de águas, porque a consultoria vem desse descobrimento da essência, né? E dentro da Yourself, como tem os pilares educação, desenvolvimento humano e arte, no desenvolvimento humano tem esses pilares do eu, onde, quem. Então, o eu como você como uma totalidade, o quem, que são as nossas relações, e o onde, que é o nosso ambiente emocional. Ou seja, qual que é o ambiente emocional que eu crio na minha vida e como eu estruturo os cômodos que representam os meus órgãos, que representam as áreas da minha vida e como que eu organizo tudo aquilo. Então, eu trago essa ferramenta, que é uma ferramenta exclusiva, de você olhar para a sua casa emocional, para como você organiza as suas emoções diante de tudo o que acontece ao seu redor. E você utiliza de quais ferramentas? Eu pergunto por causa dessa questão do estudo com a hipnose. Sim, tanto a hipnose clínica, né? Eu me formei pelo IBHT, na hipnoterapia clínica. É uma formação bem diferenciada, porque você precisa fazer a parte da anamnese, você precisa enviar relatórios até você ser aprovada na questão clínica, né? Depois eu fiz a programação neurolinguística, que me abriu um horizonte completamente diferente. Fiz com o Cláudio Lara, que hoje é o maior hoje aqui no Brasil. E também fiz os estudos voltados à neurociência, né, pela PUC. E estou cursando psicologia, que agora é a parte, eu acho, que vem como um contraponto, que eu percebo muito essa briga entre profissionais da psicologia e profissionais que trabalham na linha do comportamento como coaching, ou treinador, enfim. Briga ou um conflito, você quer dizer? Exatamente. Um conflito. Um conflito, né? Mas acaba se tornando uma briga quando esses dois grupos não percebem, né, que eles têm tanto a agregar, se somados, né? Porque existem avanços em determinadas áreas que a psicologia não tem, mas tem avanços na psicologia que o outro não tem. Então, se essas duas partes ou outras partes se interagissem, o ganho ia ser tamanho, ou o desenvolvimento ia ser tamanho, que os resultados também ganhariam proporções inimagináveis. Mas é aquela coisa E o resultado é o ser humano, que é o que é mais importante. Que é o que é mais importante, Por acabar o foco da briga, da pequena, da profissão, né? Tudo bem que toda profissão precisa ser valorizada, Sim, não quero com dizer certeza. isso. Eu quero dizer que o foco do mais importante é o paciente, para a pessoa estar sentando ali para ser tratada, para ser questionada, para ser orientada, para de repente achar o seu principal ponto motivador da sua vida, né? Esse é o maior diferencial. Dani, você falou do seu sucesso, né, como artista, e de um projeto que você tem agora, que é uma série de obras chamada Identidade. Qual que é o propósito dessa série de obras? Como eu exploro muito a questão do ser humano enquanto membro, vamos colocar assim, né, participante ativo da nossa sociedade, do nosso mundo,
da humanidade em si, eu pensei em trazer uma relação entre o ser humano, as etnias, a cultura, a fauna e flora que existe no nosso estado. Mas sem trazer aquela coisa regionalista demais, mas explorando o ser humano, né, que vem aqui, as várias etnias que estão presentes aqui, né, todo esse conglomerado também dentro da obra de arte e explorando a identidade, ou seja, a nossa identidade ela é uma mistura de muitas coisas. Né? Então, o meu interesse é justamente retratar, né, fazer uma representação dessa união de várias culturas, de várias formas de pensar, né, de várias etnias, e mostrar essa miscigenação toda que a gente tem. Que tudo isso é rico em cultura, né? Exatamente. Parabéns, sucesso na sua série de obras. Convido você a estar expondo aqui em nosso programa uma dessas obras, ou Sim. mais de uma dessas obras, para a gente poder trazer essa questão cultural, essa sua visão como artista e valorizando você como artista e como consultora e dando espaço também para você que é artista aí que está nos assistindo ou que conhece alguém na sua família que é um profissional, como a Dani aqui, que gostaria de ser reconhecido, gostaria de mostrar a sua obra, gostaria de trazer aqui qual que é a sua identidade da sua obra. É só procurar a gente nas redes sociais, Rede Amigas de Negócios, e com certeza a gente vai trazer aqui para informar, para noticiar o sucesso que é Mato Grosso do Sul em termos de profissionais. Nós temos muitos artistas aqui. E deixo o convite, porque em breve nós teremos mentoria, né? Então, vou mentorar artistas que queiram se destacar, que queiram construir um trabalho, para entender que ele pode sim destacar o seu trabalho, que ele pode sim crescer nessa área. Muito bom. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Eu encerro aqui o nosso programa Amigas de Negócios com essa top entrevista da Dani Santana, que veio falar sobre artes e consultoria. Um beijo para vocês, me esperem aqui todos os dias, segunda a sexta, na TV Educativa, às 2h30 da tarde. Espero você no próximo programa. Beijão.